Graça e paz, povo de Deus. A nossa reflexão hoje tem como base essa afirmativa, Ellen White e a Bíblia. Os críticos da Igreja Adventista, eles dizem que a Igreja Adventista não tem a Bíblia como livro de regra, fé e prática. No entanto, todas as nossas crenças fundamentais, todas as crenças fundamentais da Igreja Adventista são embasadas na Bíblia. E Ellen White reforça isso. Eles usam textos, esses críticos, fora do contexto e não apresentam os textos de Ellen White sobre o assunto. Assim também os movimentos dissidentes separatistas, eles vão ao extremo. Eles se voltam contra a Igreja Adventista, mas querendo colocar Ellen White como uma segunda Bíblia ou como um acréscimo à Bíblia. Nós vamos ver agora textos de Ellen White falando qual deve ser a posição da Igreja com relação à Bíblia e o que ela diz a esse respeito. Vejamos no manuscrito 7 de 1894, ela escreveu o seguinte: quanto mais praticarmos os princípios da palavra de Deus, mais profundo será nosso entendimento deles. Nossa posição de fé está na Bíblia. Interessante, né? Ela diz, nossa posição de fé está na Bíblia. E nunca queremos que ninguém traga os testemunhos à frente da Bíblia. Agora, esses textos, os críticos da Igreja Adventista, eles não apresentam. Porque, na realidade é assim, irmãos. Como nós temos a nossa crença baseada na Bíblia, a Igreja Adventista, como eu falei, todas as 28 crenças fundamentais embasadas na Bíblia, e a Igreja Adventista defende sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo, fala da volta de Jesus, baseada na Bíblia, fala da lei de Deus, baseada na Bíblia, fala do sábado com base na Bíblia. Eles não gostam. E como eles não têm como contra-argumentar o assunto da lei de Deus, isso estou falando dos críticos da igreja, como eles não têm como contra-argumentar com relação à lei de Deus e com relação à guarda do sábado, aí eles começam a dizer que os adventistas não acreditam na Bíblia, os adventistas acreditam em Ellen White. Nós acreditamos, nós cremos que Ellen White foi profeta. Mas a nossa base de fé não é nos escritos de Ellen White. A nossa base de fé é a Bíblia. Até porque a própria Ellen White escreveu isso. Ela diz, nossa posição de fé está na Bíblia. E nunca queremos que ninguém traga os testemunhos à frente da Bíblia. Bem, no primeiro escrito, página 78, ela diz, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Então a Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. Quem diz isso é Ellen White. Infelizmente, os movimentos dissidentes, separatistas, eles querem usar Ellen White como uma segunda Bíblia. Aí é problema. Mas isso não se aplica à Igreja Adventista do sétimo dia. Os críticos da igreja, eles deveriam ler esses textos. Mas infelizmente, como eles são críticos, eles só querem criticar a igreja. Eu já mencionei o motivo, né? Porque eles não têm argumento para falar contra as doutrinas da igreja. Aí eles vão para dizer agora que a Igreja Adventista crê em Ellen White. E aí começam a dizer várias coisas. Mas não é bem assim, né? Olha, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 29. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Ou seja, os escritos de Ellen White não é uma luz adicional. Não. Nós entendemos que os escritos de Ellen White foram dados para reforçar a questão da nossa leitura da Bíblia. Como diz, é uma luz menor que conduz à luz maior, para melhor compreensão, mas não como pegarmos os escritos de Ellen White para fazer deles ponto doutrinário. Por isso que eu falei, nenhuma crença da Igreja Adventista é embasada no que Ellen White escreveu.
As crenças fundamentais da Igreja Adventista são embasadas no que a Bíblia diz. E nós podemos provar todas as nossas crenças com base unicamente na Bíblia. E isso é o correto, até porque Ellen White escreveu isso, né? Olha outro texto, Parábola de Jesus, página 39 e 40. A Bíblia deve ser apresentada como a palavra do Deus infinito, como termo de toda polêmica e fundamento de toda fé. Não é, irmãos? Fundamento de toda fé. Esse texto é interessante do livro Grande Conflito, a página 595, que diz: mas Deus terá na terra um povo que sustentará a Bíblia, e a Bíblia só, como pedra de toque de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Interessante, né? A Bíblia e a Bíblia só. Deus tem na terra esse povo que sustenta a Bíblia como base de todas as crenças, como base de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Um outro pensamento está em Missões Escolhidas, volume 3, página 33, que diz: quando fizerdes da Bíblia vosso alimento, vossa comida e vossa bebida, quando fizerdes seus princípios, os elementos de vosso caráter, conhecereis melhor como receber conselho de Deus. Enalteço a preciosa palavra diante de vós nesse dia. Olha o que ela diz: não repitais o que eu declarei, afirmando: a irmã White disse isto e a irmã White disse aquilo. Descobri o que o Senhor Deus de Israel diz e fazer então o que ele ordena. Ela mesmo está dizendo: a irmã White disse isso. Não, o que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? O que está escrito na Bíblia? E a gente conclui com esse texto interessante. Mensagens Escolhidas, volume 3, para 30. O irmão J procura confundir os espíritos, esforçando-se por fazer parecer que a luz que Deus nos concedeu por meio dos testemunhos constitui um acréscimo à palavra de Deus. Mas, com isto, apresenta os fatos sob uma luz falsa. Então, esse irmão J queria o quê? Apresentar os escritos de Ellen White como um acréscimo à Bíblia. E ela diz: isso está errado. Isso é luz falsa. Então, para os críticos da igreja adventista, esse pessoal que anda gravando vídeos aí no YouTube para criticar a igreja adventista e falar que a irmã White foi uma falsa profetisa, que a igreja adventista, que a Bíblia da igreja adventista são os escritos de Ellen White, meus, eu vou chamar até de irmãos, mas leiam o que Ellen White escreveu sobre a Bíblia. E você, meu irmão, que apresenta aí doutrinas querendo se basear em Ellen White, leia o que ela escreveu. Ellen White mostra claramente que a nossa base para sustentar a doutrina é a Bíblia. Então, é o nosso livro de regra, fé e prática. Deus abençoe e dê a paz e a graça a todos nós. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e vamos juntos aí pregar a palavra do Senhor.